Esse vídeo é direcionado para você que é produtor rural e deseja utilizar contratos futuros de soja para travar o preço da sua produção. E por que isso é interessante? Vamos supor que agora o preço do soja está R$ 170, mas você acha que quando você for fazer a colheita, que vamos supor que seja em janeiro do ano que vem, o preço do soja vai cair. Então uma forma de você maximizar seu ganho é você travar o preço do soja no bom patamar de preço. Além disso, você controla o seu custo de produção, mas você não controla o preço de venda. Então, uma forma de você ter controle sobre o preço de venda é utilizando contratos futuros de soja. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que vocês podem operacionalizar na prática esse contrato e quais as principais informações vocês precisam saber. Para fazer um contrato de soja, você precisa saber de duas informações. A primeira informação é quando vai acontecer sua colheita. Nesse exemplo que eu vou desenvolver com vocês, a colheita vai acontecer em janeiro de 2025. E o preço que você deseja travar. Nesse caso, a soja é negociada em dólares, então a gente vai travar a 21 dólares. Hoje o preço do dólar está 5,50, então convertendo para reais aí você vai travar R$ 115 o saco. O que é um contrato futuro de soja? Ele representa 450 sacos de 60 quilos de soja. Por que essa informação é importante? Para a gente calcular quantos contratos você vai precisar comprar de acordo com o tamanho da sua propriedade e também a sua produção. Então aqui um exemplo, né? Se eu tenho 60 alqueires de soja e cada alqueire produz 150 sacos, quantos contratos de soja eu preciso comprar? Então a produção total, né, é simples de você encontrar. É 60 alqueires vezes 150 sacos. Então a produção total é de 9.000 sacos. Como cada contrato representa 450 sacos de soja, então vai dar 20 contratos de soja que você precisa comprar para cobrir aí para travar todo o preço da sua produção. Com 20 contratos de soja, onde cada contrato representa 450 sacos e o preço do saco é de 21 dólares, vai estar operando ali 189 mil dólares. Só que no dia que a gente fez o contrato, o dólar estava 5,50. Então você vai estar operando ali, ó, para travar esses 60 alqueires de soja, sendo que cada alqueire produz 150 sacos, você vai estar operando aí R$ 1.039.500. Mas a pergunta que fica, eu preciso depositar esse valor na corretora? A resposta é não. Você vai precisar pelo menos ali entre 5 a 15% desse valor. Nesse exemplo aqui, vamos supor que a corretora vai pedir 10% desse valor total que você está operando, de 1.039.500. Então vai pedir 104 mil reais para você abrir essa posição. É importante, tá? Essas informações. A margem pode ser ajustada conforme as condições de mercado e as regras da corretora. Essa margem é o valor que você tem que depositar na corretora para abrir o contrato. E se o mercado se mover contra a sua posição, você pode ser chamado a depositar mais margem. O que é depositar mais margem? Depositar mais dinheiro na corretora. O que é se mover contra a sua posição? É se você travou, por exemplo, ali no nosso exemplo, 21 dólares a 5,50 dá 115 por saco e o preço do soja vai para 130. Aí você tem que depositar dinheiro na corretora. Mas eu vou explicar para vocês na prática aqui para não ficar abstrato. Vai ser simples de entender. Então a gente travou ali 21 dólares e o preço cai para 20 dólares. O que acontece? Nesse caso, a chamada de margem será positiva, porque você travou a 21 dólares e o preço caiu para 20 dólares. Então, você travou ali 1.039.500 reais e o preço caiu para 990 mil reais. Então, essa diferença de 49.500 entra para você na corretora. Só que é importante vocês entenderem o seguinte. Nesse exemplo aqui, ó, o preço caiu de 21 dólares para 20 dólares, mas o preço do dólar se manteve constante. Mas e se o preço da soja caísse de 21 para 20 dólares,
mas o dólar aumentasse de 5,50 para R$ 6. Aí nesse caso, a gente precisaria depositar na corretora R$ 40.500, porque se a gente for calcular aqui 450 sacas, 20 contratos que a gente comprou, US$ 20 cada um, sendo que hoje o dólar está R$ 6, dá 1.080.000, só que a gente travou 1.039.500. Aí essa diferença a gente teria que depositar na corretora. A pergunta essa é uma pergunta importante. Eu posso vender a posição antes do vencimento? A resposta é sim, posso vender. Por que essa pergunta é importante? Vamos supor que você travou o preço do soja a R$ 170 e o preço do soja caiu para 80. Então, nesse exemplo, você está tendo um ganho considerável. Mas, você acha que quando você for fazer a colheita, o preço do soja vai subir para 130, por exemplo. Então, seria mais interessante você sair desse contrato nesse valor de R$ 80 e garantir esse lucro. Então, você pode sair antes do vencimento. Como que funciona a parte operacional? Primeiro passo é abrir conta em uma corretora. Eu recomendo abrir conta na XP Investimentos, que é a corretora que eu sou assessor de investimentos, credenciado a XP, sócio de escritório localizado em Curitiba, e a maior corretora de investimentos da América Latina. Tenho experiência nesse tipo de contrato, soja, milho, boi gordo, mas você pode escolher a corretora que faz mais sentido para vocês. Eu peço desculpa para vocês, tem um galo atrapalhando aqui, mas vamos seguir. Depois que você abriu uma conta na corretora, e você vai lá em Home Broker, que é onde você negocia os ativos de bolsa de valores. Aí você tem que colocar o código do contrato. O código do contrato de soja é SJC. Esse quarto dígito aqui, que é o F, é o vencimento do contrato. Como a gente vai pegar para janeiro de 2025, a gente vai pegar aqui, janeiro é F, então é SJCF, e o ano, que é 25, que é janeiro do ano que vem. Jonathan, e se fosse maio, né? Seria SJCK, que é maio, de 25. Então, aqui não tem mistério, é simples, né? E quando você for operacionalizar na corretora, né, você vai colocar esse código. Aí nesse exemplo é 60 alqueires, que cada alqueire produz 150 sacos. Então vai dar 9.000 sacos, então hoje eu vou precisar comprar 20 contratos. Então você vai lá na corretora e negociar 20 contratos. Mas você vai comprar ou vender. Quando você é produtor rural, você entra vendido no contrato, tá? Então não se esqueça disso. Então você vai colocar ali o código, depois você vai colocar a quantidade e você vai clicar em vender. Custo por contrato hoje na XP Investimentos de soja é R$ 70 mais impostos, tanto no momento da compra quanto no momento da venda. Então, ali 20 contratos vezes R$ 70 vai dar 1.400 para você operar um valor ali de R$ 1 milhão. Isso na compra, você vai gastar isso e na venda, né? Na verdade é o contrário. Você vai primeiro vender, aí quando você for encerrar a posição você vai comprar. O resultado da operação na prática, né? Como que isso, talvez ficou abstrato, né? Como que eu estou travando o preço do soja através do mercado financeiro utilizando contratos futuros? Então, vou pegar aqui um exemplo prático. Então, você travou por $21 e o preço caiu para $19, o preço da soja. E vamos considerar que o câmbio ele não variou nesse período, ficou constante ali em R$ 5. Então, isso vai dar um ganho para você de R$ 90 mil. Então, esse é o ganho que você teve no mercado financeiro. Mas quando você foi vender na cooperativa os 9.000 sacos de soja a $19, que era o preço de cotação na época, no momento da venda, você recebeu mais de R$ 855 mil. Então, o resultado da operação final é o que você ganhou no mercado financeiro, que é os R$ 90 mil, que é essa diferença dos 21 para os $19 que o preço caiu. Então você travou 21 e caiu para 29. Então essa diferença vai entrar R$ 90 mil para você.
mais os R$ 855.000 que de fato que você vendeu o soja físico na cooperativa. Então o resultado total da operação vai dar 945 mil. Mas e se você não tivesse utilizado contratos futuros? Daí você somente receberia ali os R$ 855.000 e você ia vender pelo preço do dia. Esse exemplo, né, o preço do soja ele caiu, mas se tivesse subido, você teria que depositar essa diferença na corretora. Então, por esse vídeo é isso. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para auxiliar vocês.